E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que as plataformas Instagram, TikTok, X e YouTube apresentem informações cadastrais sobre dezenas de perfis nas redes sociais. A ordem foi expedida após o recebimento de um ofício da Polícia Federal relatando ameaças graves contra o ministro Flávio Dino e o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor. As ameaças teriam ocorrido logo depois do voto de Flávio Dino na ação penal do suposto golpe. As ocorrências registradas incluem referências a protestos ocorridos no Nepal, quando manifestantes tomaram as ruas contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e incendiaram prédios governamentais e casas de ministros. Na decisão do ministro Moraes, foram compiladas mais de 50 publicações que, na avaliação do ministro, teriam conteúdo ameaçador. O caso foi incluído no inquérito, conhecido como Inquérito das Milícias Digitais. Silvio Yahi, o ministro Alexandre de Moraes, atende um pedido da Polícia Federal e ordena, então impõe até 48 horas para que as empresas de tecnologia, as redes sociais, forneçam os dados cadastrais desses perfis que foram indicados pelo ministro do Supremo. Impressionante, né? A gente está em outubro de 2025 e parece que nada mudou. É impressionante. O ministro Alexandre de Moraes não vai mudar, ele não entende, ele não compreende tudo o que aconteceu, ele não compreende o que os Estados Unidos da América já aplicaram, né? A sanção por meio da lei Magnitsky, que inclusive envolve seus familiares e empresas, e cancelamento de vistos de autoridades, a maioria até do próprio Supremo Tribunal Federal, de toga, mas ele continua. Bom, Paula, eu acho que aqui na República Democrática de Sucupira, a gente tem que fazer sempre um preâmbulo. Nós não defendemos, não achamos que é plausível você agredir ninguém verbalmente, fisicamente, ameaçar ninguém, tá? Já fiz o disclaimer, porque infelizmente aqui a gente é obrigado a fazer isso. Do contrário, eles vão recortar a nossa fala e vão dizer que nós defendemos algo antidemocrático. Pois bem, o modus operandi vai seguir o mesmo. Se alguém falar, criticar qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, essa pessoa vai ser incluída num dos inquéritos. E as gavetas são várias, as pastas, elas são alimentadas o tempo inteiro. Desde o inquérito matriz, o 4781, que é de 2019. Nós estamos em 2025 e tem um inquérito matriz aberto em 2019. Ou seja, ou o pessoal é muito ruim de serviço e durante todos esses anos, 6 anos, não conseguiu chegar a lugar nenhum, ou então é simplesmente uma ferramenta de intimidação política, simplesmente uma espada apontada o tempo inteiro. Se você criticar o ministro do Supremo, você vai para a guilhotina, você vai para o inquérito e provavelmente vai perder suas redes sociais, depois você perde seu passaporte, você tem bloqueio de contas bancárias até ser preso. Esse é o roteiro que a gente assiste no Brasil, né? Aqui, nessa república democrática e constitucional. É o que a gente sempre fala, né, Piotr? Em 2019, o nascimento do inquérito das fake news, onde nascem ali todas as ilegalidades e fica esse instrumento de coação que nem as pessoas que estão lá dentro sabem ou têm acesso integral aos autos, às provas, a tudo que acontece ali dentro desse inquérito do fim do mundo. E 2 recados perigosos, né? Primeiramente, o julgamento ter acontecido como aconteceu no Supremo, em que cogitação virou crime hediondo. Nesse caso, nem cogitação, é manifestação das pessoas por rede social, em que pese um excesso aqui ou ali, mas ainda assim, nenhuma das pessoas, você precisa ter ideia se essas pessoas teriam condições de levar qualquer coisa adiante. Não, é só protesto exagerado. É o que a justiça chama de jus esperneandi. Você ficou irritado com o resultado de alguma coisa e se manifesta, mas não quer dizer absolutamente nada além disso, você precisa comprovar. Não precisa mais. A gente viu, por exemplo, a fragilidade das provas nessa condenação do primeiro grupo ali, o primeiro núcleo da tal trama golpista. Nada daquilo foi preciso, simplesmente condenou-se por 4-1. O voto do ministro Fux depois desmorona tudo isso, mas enfim, foi voto vencido. O outro recado é a leniência, a incompetência, a lentidão, a falta de coragem, a covardia do que se viu, por exemplo, no Congresso Nacional e não ir adiante, sobretudo a parte, obviamente, do comando das 2 casas de não ir adiante com a pauta da anistia. A anistia é exatamente o que ia resolver isso.
E eu sempre defendi aqui, porque, óbvio, é uma questão simplesmente de aplicar lógica. A data seria quando? Desde 2019, desde a instauração desse 4781, esse inquérito matriz, como o Silvio mencionou. A partir de lá, zera tudo, porque é lá que começa o abuso do Supremo. Mas o Congresso se ajoelhou, à exceção de trabalhos da oposição, que a gente cita aqui, e cita, obviamente, aplaudindo, porque em algum momento há alguma vida no Congresso Nacional, mas a parte do Centrão que poderia apoiar a oposição também não teve coragem, nenhuma coragem de ir adiante. O Hugo Mota cedeu logo depois do jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. Não se vê nada do Alcolumbre, que não quer votar impeachment de ministro, não quer votar absolutamente nada. E o Supremo é quem controla o Congresso Nacional, porque controla os dois presidentes e, digamos, a parte governista, que nessa hora fica gigante, porque o Centrão também não conseguiu ter coragem de mostrar de que lado está, que não é o lado do Brasil, tampouco dos brasileiros.